Boa noite, graças a paz, irmãos. Amém, amém. As nossas crianças podem acompanhar a titia Cláudia, a titia Alexandra, para o culto infantil, ali na lateral do templo. Sempre louvamos a Deus. A vida dessas mulheres, jovens, mulheres da MCM, que têm também se dedicado a ensinar as nossas crianças, né? A traduzir para elas aquilo que é o Evangelho, a palavra de Deus, a sempre preparar uma lição criativa, né? Uma lição que fale aos corações dos nossos pequeninos. E a gente louva a Deus porque nós vemos o fruto dessas crianças sendo manifestado entre nós, cada vez mais e cada vez mais novos, servindo ao nosso Deus, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Amados, nós vamos continuar meditando naquela série de mensagens, o justo viverá pela fé, mas hoje especificamente com um tema que é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. Eu vos convido a abrirem as Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Eu quero usar apenas o versículo de número 6 para nós estudarmos nessa noite. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Obrigado. Hebreus 11, 6. Amém? Enquanto os irmãos localizam, eu aproveito também para agradecer. Durante o momento de confraternização e as irmãs cantavam aqui, nós pudemos cumprimentar e abraçar muitas pessoas que têm nos visitado, e nós louvamos a Deus, né? Dizendo que essa casa e essa família se alegra em receber você no nosso meio. Nós estamos aqui sempre, às quartas-feiras, 19h30, no sábado de 5 horas até às 21 horas, basicamente, porque tem os departamentos que funcionam 5 horas, tem um culto de jovens que funciona a partir das 7h30, e aí a gente estende até o período da noite. E no domingo em 2 horários, 8 da manhã e 19 horas da noite. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, estamos, ó Deus, diante do Senhor, entregando, como acabamos de cantar, a nossa adoração, o nosso aleluia. Mas agora, ó Deus, também diante da Tua palavra, nós, ó Deus, queremos receber do Senhor. Almejamos por ouvir, ó Deus, a Tua voz, por aprender de Ti, ó Deus, e guardar no nosso coração a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrar das distrações da mente, das distrações das emoções e de tudo aquilo que tenta, ó Deus, roubar de nós a consciência de estar, ó Deus, cativo à Tua voz. Que possamos ouvir única e exclusivamente ao Senhor, e que, ó Deus, humildemente possa ser esse instrumento nas Tuas mãos, para abençoar a mim mesmo e para abençoar, ó Deus, a todos que nos ouvem. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. A fé que agrada a Deus. Amados, nós vivemos dias em que a fé tem sido comparada com inúmeras coisas. A fé tem sido reduzida muitas vezes a um sentimento místico, a um otimismo, ou mesmo a uma forma de se pensar positivamente. Como alguém que acorda pela manhã e diz: hoje vai dar tudo certo. E aí então passa a acreditar de fato naquilo, sem que nada possa comprovar. Mas a nossa fé, ela possui algo muito além disso. Ela possui pontos, ela possui momentos, ela possui especificidades que a gente vai descobrir ao longo dessa palavra, que apontam para Deus. Um Deus que faz com que essa fé seja válida. Um Deus que faz com que essa fé não seja uma fé sem razão, não seja uma fé sem motivo, mas também seja uma fé que tenha resposta da parte desse Deus. Um Deus que é real e um Deus que abençoa a todos aqueles que dele se aproximam com essa fé que o agrada, com essa fé que alegra o seu coração e com essa fé que faz que ele, como um bom pai, um perfeito pai, abençoe a todos nós.
Eu gostaria de olhar para esse texto e extrair dele algumas lições. Então não feche a sua Bíblia, a gente vai voltar e reler partes desse mesmo versículo para que possamos extrair delas algumas lições. O começo do versículo, Hebreus 11, versículo número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E daqui eu tiro justamente a primeira lição: a impossibilidade de agradar a Deus. Irmãos, existem algumas palavras que carregam consigo um poder total, um poder absoluto. Quando, por exemplo, nós falamos sobre tudo ou todos, nós estamos deixando absolutamente ninguém de fora. Quando eu digo que Deus está cuidando de tudo, eu estou dizendo que nada está ficando fora do cuidado de Deus. Quando eu cumprimento a percentual, a multidão de pessoas com um bom dia, com uma boa tarde, em seguida um todos ou tudo, eu estou cumprimentando todas as pessoas ali. Então não há nenhum tipo de dúvida de que alguém não tenha entrado naquele cumprimento. Quando olhamos para as palavras desse versículo, e a principal aqui dessa frase é impossível, ela também é uma palavra absoluta, porque a Bíblia não está dizendo que sem fé é difícil, porque a Bíblia não está dizendo que sem fé é complicado, porque a Bíblia não está dizendo que sem fé você vai ter que caminhar mais, ralar mais, sofrer mais, se esforçar mais. Não, a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é o que torna a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus possível. A fé é o que nos aproxima do Senhor. A fé é o que nos faz ter Deus como cerne, ou seja, o ponto central da nossa vida. É a condição necessária para qualquer relacionamento com Deus. Qualquer relacionamento com Deus. A fé é a condição necessária para a salvação. A fé é a condição necessária para a santificação. A fé é a condição necessária para que eu receba bênçãos da parte de Deus, porque ninguém é salvo, ninguém é santificado e ninguém é abençoado sem fé, sem crer em Deus. Deus ele não bonifica ninguém sem que antes a pessoa esteja ali com a sua fé voltada integralmente, completamente para o ser de Deus. É por isso que o autor, e o autor de Hebreus dessa epístola é uma epístola geral de autor desconhecido, não sabemos ao certo quem escreveu, pois ele não assina nem no início, meio ou fim dessa carta o seu nome, ou dá alguma pista que seja uma prova, um fato que a gente possa conhecê-lo. Mas o autor, inspirado certamente pelo Espírito Santo de Deus, diz: olha, sem fé é impossível agradar-se de Deus, ou seja, estar próximo do Senhor, relacionar-se com Ele. E logo que a gente observa isso, a gente imagina e vê inúmeros exemplos de pessoas que tentaram se aproximar de Deus sem fé e não foram recebidas com agrado da parte de Deus. Se você olha para o livro de Gênesis, logo no capítulo de número 4, nós temos duas pessoas que vão adorar a Deus. Veja bem, as duas pessoas vão adorar a Deus, porém somente uma delas teve a sua adoração aceita por Deus. E o que diferenciou a adoração de uma em relação à adoração de outra? A fé. Porque a Bíblia diz que pela fé Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Caim se aproximou de Deus sem fé, e a sua oferta, e o seu culto, e a sua adoração foi rejeitada. Tamanha foi a rejeição que ele sentiu inveja, ódio, raiva do seu irmão, e assim desejou no seu coração matá-lo, e depois concluiu esse plano maligno de tirar a vida do seu próprio irmão. Mas o fato é que tudo começa com uma adoração errada, com uma adoração sem fé, com a tentativa de se aproximar de Deus sem confiar plenamente nele. E a gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa examinar os nossos corações, porque podemos estar desagradando ao nosso Deus sempre que queremos nos aproximar deles, sem ter fé suficiente, sem ter fé verdadeira, sem ter fé plena, sem ter a fé
que agrada a Deus. Pastor, que fé é essa? É a fé que controla a minha mente, que controla as minhas emoções e, sobretudo, a minha vontade. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço estão voltados integralmente para esse Deus. Estão centrados nesse Deus e tem esse Deus como superior e soberano a todas elas. Logo, a fé é mais do que uma ação, é mais do que um sentimento, é mais do que apenas uma sensação. É aquilo que nos aproxima de Deus. E a gente precisa certificar-se das nossas emoções e das nossas motivações ao nos aproximarmos de Deus. Porque o próprio versículo continua, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar-se de Deus, pois quem dele se aproxima, e aqui está justamente a ideia, a fé é o elo que nos faz voltar para Deus, aproximar-se de Deus. A fé é o caminho, a fé é a estrada, a fé é a ponte que nos aproxima do Senhor, que nos leva de volta para Deus. E isso explica, ou implica, melhor dizendo, num relacionamento, numa reverência, numa dependência. Porque aproximar-se de Deus exige humildade, exige confissão, exige fome e sede pela presença de Deus. A fé bíblica não é crer em apenas algo que você não vê e algo que é abstrato, mas é uma busca relacional por uma pessoa. E a principal expressão aqui é justamente, pois quem dele se aproxima. Irmãos, quem tem fé é próximo de Deus. Amém? Quem tem fé é próximo de Deus. E se Deus se apresenta a nós como um pai, ou seja, um ser pessoal, nós precisamos levar isso muito a sério. Porque qualquer um de nós sabe que para nos afastarmos de alguém ou de algo, não precisa de muita coisa. Só precisa nós sermos frios na maneira de tratar com aquele alguém ou com aquele algo. Tratando isso como um relacionamento pessoal, se você de repente não começa mais a responder uma mensagem, se você já não atende uma ligação, se você já não mais visita alguma pessoa, em pouco tempo vocês estarão como dois estranhos que praticamente não mais se relacionam ou não se conhecem ou se esqueceram da amizade ou do tipo de relacionamento que um dia tiveram. Irmãos, não precisa muito para que nesse mundo o nosso coração esfrie de tal maneira que a gente se esqueça quem verdadeiramente é o nosso Deus. É por isso que mais do que estar presente em lugares que se falam de Deus, eu preciso buscar Deus na minha intimidade. Eu preciso ter uma vida com Deus diária. Eu preciso ter uma vida com Deus de consagração, de busca e de conhecimento desse Deus, de busca relacional por esse Deus, que faça com que pela fé eu possa estar sempre próximo dele. Deus, ele não é uma força inanimada, não é alguém que você usa como amuleto nas horas da dificuldade, não é alguém que você recorre quando está precisando apenas, e não é alguém que você precisa marcar uma audiência para poder falar com ele. Basta pelo nome de Jesus, fechar os seus olhos ou de olhos abertos, falar com esse Deus com fé, crendo que ele está ouvindo, que ele há de responder conforme a sua vontade. E isso é algo do qual nós não podemos abrir mão para que possamos viver sempre próximo de Deus. Mas o mais interessante é que, investigando o original dessa palavra, que é traduzida para o português aqui como aquele que se aproxima, ou seja, aquele que busca se aproximar de Deus, a ideia, irmãos, não é um movimento único, ou seja, de se aproximar-se e depois afastar-se, mas é um movimento contínuo. É um movimento que, diante da jornada da vida, nunca se mantém distante. É o movimento de alguém que está em constante conversa e comunhão com esse Deus. É o movimento de alguém que não se lembra de Deus no fim de semana, no domingo à noite, mas que nunca se esquece dele nem dos dias ou momentos da semana. É o movimento de quem está sempre caminhando com Deus, quem está contando com Deus, quem está sendo socorrido por Deus, sendo auxiliado por Deus, amando a Deus e sendo amado de volta por esse Deus. É o movimento de quem está ali o tempo inteiro afinando a sua afinidade, a sua intimidade para com esse Deus. Porque sem fé é impossível agradar
a Deus, pois aqueles que o buscam se aproximam dele. E essa proximidade é uma jornada contínua, que começa no dia da nossa conversão e nunca mais terá fim. Pastor, mas eu vou morrer. Vai. Mas se Deus permitir, Deus quiser, você vai morrer para viver na glória com esse mesmo Deus a quem você aprendeu a servir, com quem você aprendeu a orar, com quem você aprendeu a conversar e em quem você confia a sua vida, para que daí, por toda a eternidade, você nunca mais se afaste da presença real, poderosa e transformadora desse Deus. Amém? Assim precisa ser essa fé que agrada a Deus. Até porque aquele que se aproxima de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, por quem dele se aproxima, precisa crer, a próxima frase, precisa crer que ele existe. Precisa crer que ele existe. Irmãos, aqui eu não estou falando de um mero acreditar. Porque num país como o nosso, e os irmãos têm visto os resultados do censo, cada vez mais cristão, no sentido de cristãos evangélicos crescendo, cristãos de inúmeras denominações protestantes transformando-se em grandes igrejas, um país que em breve, se permanecer como está a curva de crescimento em sentido de religiosidade, será até mesmo mais protestante evangélico do que católico. Provavelmente essa é a ideia de crescimento segundo os últimos censos, mas não é difícil ouvir alguém dizer que acredita em Deus no nosso país. Não é difícil alguém dizer que sabe que esse Deus existe. E não é sobre isso aqui que o autor fala, que precisa crer que ele existe. Não é sobre isso. Porque o nosso país e na nossa nação as pessoas sabem que Deus existe. Ou pelo menos imaginam que Deus existe. Até mesmo aqueles que negam a fé em Deus, dizem assim, olha, eu não creio em Deus. Ele crê que Deus existe. Ele só escolhe, ali no seu coração, na sua mente, segundo a sua sabedoria humana, dizer, eu não quero crer em Deus. Porque ninguém crê no que não existe. Porque ninguém duvida daquilo que não é real. Se fosse uma mera abstração, se fosse uma mera coisa não existente, as pessoas não ficariam tempos e tempos, horas e horas, dedicando sua vida a não crer naquilo que não existe, a defender essa não crença. Não. Eles sabem que Deus existe. E não é sobre essa maneira de saber que Deus existe aqui, irmãos. Mas é sobre conhecer como esse Deus existe. E a maneira como esse Deus existe. E a maneira como esse Deus se revela. E viver em conformidade com isso. Então vai muito além de saber que Deus existe. Deus existe. Mas peça a alguém para definir Deus. Vamos lá, Deus existe. Quem é esse Deus então? Que você crê. Como esse Deus que você crê se relaciona? Quais são as características desse Deus? É sobre isso que o autor está falando. É sobre conhecer esse próprio Deus segundo a sua revelação. E o meio, o canal, a revelação que Deus usou para que nós pudéssemos conhecer aquilo que dele podemos conhecer, segundo a sua própria vontade, ele revelou a nós. É a sua palavra. E segundo a palavra, a Bíblia, este manual deixado por Deus para nós, escrito sim por homens, mas por homens conduzido por Deus, afinal de contas, são esses homens que conhecem a nossa linguagem e escreveram em linguagem humana que pudesse ser compreendida, que pudesse ser lida, que pudesse ser interpretada, que pudesse ser explicada, registraram muito bem aquilo que Deus quis que eles registrassem sobre Ele mesmo. E este manual começa dizendo que este Deus é um Deus criador. Amém? Amém? Tudo que existe foi criado por Deus. O autor de Hebreus vai dizer que tudo aquilo que é visível foi criado por aquele que é invisível. Ou seja, os céus, a terra, os mares e tudo o que neles há foi criado pelo maravilhoso, imenso e incomparável poder desse Deus criador. Mas mais do que isso, ele não o cria e como um relojoeiro que dá corda no relógio depois de montá-lo e deixa funcionando sozinho, abandonando, deixa a natureza e a sua criação a mercê, desassistida. Não, ele é um Deus que se envolve. Então, mais do que criador, ele é criador e sustentador de todas as coisas. É Deus quem controla tudo que existe neste mundo de forma natural.
É Deus quem permite a chuva, quem permite o sol recomeçar todas as manhãs. É Deus quem conta as estrelas e quem tem o mundo sob a sua vontade, sob o seu controle, nas suas mãos. É Deus quem cuida de nós quando dormindo estamos e nem sequer cuidando da nossa própria vida temos condição para isso. É Deus quem se importa conosco em todos os detalhes, grandes e pequenos. Mais do que Criador, mais do que sustentador, esse Deus manifesta as suas características. E a Bíblia fala sobre inúmeras delas, mas citando alguma, a Bíblia diz que esse Deus é um Deus amor. Não é um Deus que contém, não é um Deus que ama e que possui a capacidade de amar, mas é um Deus que é integralmente amor. O amor puro, o amor verdadeiro, o amor simples, o amor perfeito. Que não se engana, que não se ufana, que não se ensoberbece, que perdoa, que é gracioso, que é misericordioso, que é justo, mas que é sobretudo amor. Esse Deus também é santo, esse Deus também é misericordioso, esse Deus também é justo, esse Deus também é um Deus que se ira contra toda malignidade humana, contra todo o pecado e contra tudo aquilo que vai de forma contrária à sua vontade. Esse Deus que é revelado nas Escrituras não é um Deus que eu posso personalizar. Não é um Deus que eu posso pegar a sua palavra e dizer, olha, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Não é um Deus que eu posso olhar para os seus mandamentos e dizer, isso aqui é muito pesado, eu não vou dar conta. Isso aqui eu gosto mais porque traz benefícios para mim. Não é um Deus que eu crio segundo a minha imagem, não. Esse Deus é um Deus único, é um Deus verdadeiro e não há outro Deus diante dele. É um Deus que pega o seu povo, uma nação que começa a partir do impossível, porque começa a partir de um homem velho, de uma mulher velha que era infértil e que Deus faz com que eles possam ter um filho, e desse filho uma enorme descendência que leva ou é levado por causa da fome a viver de forma subjugada nas mãos poderosas do maior império do mundo daquela época, o Egito, e Deus vence um por um todos os deuses egípcios, fazendo deles uma nação que era de escravos, agora uma nação livre, liberta, para a glória desse próprio Deus. Mas não para por aí, porque eles precisam ocupar lugares onde já existiam pessoas, e Deus faz eles vencerem guerra por guerra, batalha por batalha, até que a terra prometida seja de fato entregue a eles e aos seus descendentes. É um Deus que faz com que a minha vida e a vida de vocês seja possível em meio às inúmeras dificuldades que nós enfrentamos. Quantos de nós, irmãos, só olhar para a nossa própria vida, não passamos por inúmeras batalhas? Quantos de nós não passamos por inúmeras dificuldades? Não vivemos momentos em que nós dissemos, eu não vou aguentar, eu não vou mais conseguir, o inimigo é maior do que eu posso imaginar, a muralha é intransponível, mas Deus disse, vai, consiga, vai adiante, porque eu sou contigo. Porque quando eu estou agindo, quando eu estou depositando a minha vontade, o meu propósito para a vida de vocês, nada pode pará-los. Um Deus que nem mesmo a morte conseguiu vencer ou finalizar a sua vontade. Um Deus que tem o seu filho morto na sexta-feira e que tem o inimigo aparentemente triunfando naquele dia, com os restantes dos discípulos fechados numa casa, imaginando que tudo tinha chegado ao fim. Mas certamente no seu trono de glória e graça não tremeu nem um pouquinho, porque ele sabia o que haveria de acontecer no domingo pela manhã. Quando as mulheres foram levar aquilo que seria uma homenagem póstuma, não encontraram um corpo, não encontraram um morto, não encontraram o fim, mas o início de uma nova história. Porque o nosso Senhor havia ressuscitado para vencer o último e maior inimigo de todos nós, a morte. E para dizer, assim como eu venci a morte, vocês, pela fé, viverão através dela e me encontrarão para uma vida eterna. Maria Madalena, vá dizer aos seus irmãos, cessem o luto, parem de chorar, porque o nosso Deus está vivo, porque o nosso Senhor reina, porque Ele nunca em nenhum momento perdeu o controle. Não foram os romanos mais poderosos do que eles, não foram os judeus mais poderosos do que eles. Ele se entregou para que pudesse vencer a morte pelo poder da ressurreição e assim outorgar vida e vida eterna a todos nós.
Este é o Deus que precisamos conhecer. Esse é o Deus que precisamos servir. É nesse Deus que nós precisamos crer, irmãos. E é por causa desse Deus que a nossa fé é racional. Pastor, mas ressurreição, eu vejo hoje as pessoas morrendo e as pessoas estão sendo sepultadas, eu não vejo elas dali acordando. Mas, irmãos, inúmeras testemunhas viram o nosso Senhor vivo. Inúmeras testemunhas. Todos os discípulos, 40, depois 70, e o apóstolo Paulo vai dizer em determinado momento, escrevendo 1 Coríntios, capítulo número 15, que mais de 500 pessoas testemunharam o Senhor ressurreto. Não é uma ilusão, não é uma visão passageira, não é uma negação da realidade do fato que havia morrido e tudo acabado, não. É a resposta última e derradeira do Senhor. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o teu aguilhão? Não pôde prender o nosso Senhor, porque Ele vive e ressurreto está. E porque Ele vive, eu preciso viver em conformidade com a sua vontade, irmãos. Eu não posso, seduzido pelas coisas desse mundo, inventar um Deus à minha maneira. Achar que eu vou cumprir apenas algumas partes dos seus mandamentos e outras não. Eu não posso achar que tenho poder para enganar a Deus, para iludir a Deus ou para me auto-enganar, fingindo ser apenas um meio ou um percentual maior de cristão. Não. É preciso ser por inteiro. É preciso ser completo. Nós bem aprendemos aqui no domingo pela manhã, e só um parêntese, frequentem a escola bíblica dominical, irmãos. Eu sei que o domingo geralmente é o único dia de descanso da maioria de vocês, mas é justamente nesse dia que nós temos a oportunidade dupla de aprendermos das coisas desse Deus, de abrirmos mãos um pouquinho que seja desse descanso, para aprendermos do Senhor, para aprendermos sobre as coisas de Deus. E hoje nós aprendemos que precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa mente e com toda a nossa alma. E eu volto ao início, toda é uma palavra absoluta, que não deixa absolutamente nada de fora. Então nada no meu coração pode não ser entregue ou ofertado a Deus. Nada na minha mente pode ir contra a vontade de Deus. Nada na minha alma pode desejar outra coisa que não seja esse próprio Deus. Precisamos amá-lo como Ele nos ama, porque Jesus não se entregou por nós pela metade, porque Jesus não se entregou por nós apenas por uma parte, porque Jesus não se entregou por nós apenas por um pedaço de si, não. Mas o evangelista João diz, já nos momentos derradeiros da última ceia, em que inclusive ele apontaria dentre os seus seguidores aqueles que iriam trair, aquele que iria negar e aquele que iria trair e entregar às autoridades. Mas João apresenta de uma maneira, linguagem poética muito bonita, que ele diz assim: Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Os amou até o fim, ou seja, em nenhum momento Jesus pensou, será que realmente vale a pena? Será que realmente o que eu vou fazer aqui, o sacrifício que eu vou oferecer da minha própria vida por estes homens, terá significado, terá sentido? Ele não ponderou essas questões, pelo contrário, os amou até o fim. Portanto, é preciso dessa fé que nos faz agradar a Deus, para que nos aproximemos dele, crendo que ele existe, Mas o texto continua dizendo, e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa aqueles que o buscam. Deus, ele não é um entregador que mede o mérito humano de cada um de nós, mas é um Pai glorioso, um Pai honroso e gracioso, que honra aqueles que vêm até Ele pela fé. A expressão recompensa aqui não tem a ver com bens terrenos, não tem a ver com as casas, com os lotes, com os carros ou com as coisas que nós queremos conquistar aqui, mas tem a ver com algo que nenhuma dessas coisas vendidas podem gerar dinheiro suficiente para comprar. Tem a ver com a bênção preciosa da comunhão com o próprio Deus. E a comunhão com Deus não é algo que compramos por meio dos recursos que levantamos. Não é por meio do peso argentino, do real brasileiro ou do dólar americano. A presença do Senhor só é conseguida e acessada por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a
a Deus. Porque sem fé é impossível se achegar a Deus. Porque sem fé a comunhão com Deus está quebrada. A recompensa eterna está perdida. A vida, por mais bem sucedida que seja aqui, quando chega ao seu final, está fadada ao fracasso. Certamente Jesus, para trazer o peso disso, da eternidade sobre a nossa existência aqui, ele conta uma parábola. Ele diz: olha, certo homem tinha uns campos, e esses campos, em determinado ano, lhe deram muito além daquilo que ele imaginava. E ele pensou consigo mesmo: vou aproveitar tudo isso, vou construir celeiros, vou construir armazéns e vou armazenar e estocar tudo que eu conseguir colher, para então, depois disso, eu viver bem, viver de forma regalada, viver de forma alegre e feliz, e no pensamento dele, na ideia ali de desenvolvimento dele, viver uma vida plena. Mas Jesus depois olha e pergunta para este homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado. Porque não são os armazéns, nem o que está dentro deles, porque não são as nossas seguranças aqui terrenas, que preparam-nos um terreno, uma vida e uma comunhão com Deus. É a fé, irmãos, e essa fé não é baseada em obras, não é baseada naquilo que eu posso fazer ou nos sacrifícios que eu posso apresentar a esse Deus. O apóstolo Paulo, quando vai trazer o poder do amor, da fé e da esperança, ele fala: ainda que sem amor, esse amor dedicado, esse amor completo, esse amor entregue a Deus, nada faz sentido. Os sacrifícios, inclusive o próprio sacrifício pessoal, não tem valor, não faz diferença e não consegue agregar isso a Deus. Nós precisamos compreender que o próprio Deus recompensa aqueles que o encontram. E eu queria ler com vocês um texto do Antigo Testamento, Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13. Porque estamos falando sobre recompensa. E qual é a recompensa então de aproximar-se do Senhor com fé? De buscar ao Senhor com fé. Jeremias 29, 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. A recompensa de buscar ao Senhor, irmãos, não é nada que o Senhor possa nos dar. A recompensa de buscar ao Senhor é o próprio Senhor. Irmãos, nada daquilo que o Senhor possa nos dar é maior do que Ele mesmo. Vou repetir: nada daquilo que o Senhor possa nos dar é maior do que Ele mesmo. A maior bênção que você possa pedir para o Senhor ainda não é mais importante, ainda não é mais preciosa, ainda não é mais valorosa, ainda não é mais significativa do que o próprio Senhor na sua vida. E o Senhor deixa isso bem claro por meio de um exemplo na Bíblia, Gênesis 22, a história dele com Abraão, a história de Abraão para com ele. Quando ele diz: Abraão, eu preciso testar a sua fé, e eu preciso testar a sua fé tirando o seu bem mais precioso. Aquele pai que eu citei aqui, já velho, com a sua esposa infértil, que foi concedida pela graça do Senhor e abençoada a ter um filho. E agora Deus chega para ele e diz: Abraão, eu preciso que você me entregue o seu filho, justamente porque não há nada mais precioso para você do que eu. E Abraão entende isso, e Abraão chega ao ponto de fato, no seu coração, não fisicamente, porque ele é impedido pelo próprio Deus, mas no seu coração, pensar em executar o seu filho. Pois Isaac estava amarrado sob a lenha, sob o altar, preparado pelo próprio Abraão, quando ele estende a mão, um facão, um cutelo, como diz a expressão bíblica, para tirar-lhe a vida. Ele não faria aquilo apenas como uma encenação para que a gente pudesse imaginar. Ele faria aquilo que ele estava disposto a ir até o fim, para dizer ao Senhor: nada é mais importante do que o Senhor. Ele também faz isso de uma outra maneira com Jó, o seu servo, que tinha tudo, e por isso o diabo dizendo: olha, ele só te adora porque tem tudo.
E o Senhor disse: não é verdade, vamos testá-lo. Ele é um homem justo, ele é um homem íntegro, ele é um homem correto. Ele de repente perde todas as coisas que fariam com que ele pudesse aborrecer-se de Deus. Perde seus filhos, perde seus servos, perde sua casa, perde seus bens, perde sua provisão do armazém, perde a sua saúde. Mas ele disse: é preciso aceitar, receber o bem de Deus. Saber que o Senhor dá, saber que o Senhor tira, mas seja o Senhor dando, seja o Senhor tirando, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor é mais importante do que qualquer bênção que Ele possa trazer sobre as nossas vidas. É sobre essa fé que agrada a Deus que nós estamos falando. Essa fé que vai muito além daquilo que é receber de Deus, daquilo que é ser recompensado pelo Senhor, porque a maior recompensa Deus já nos deu, a maior bênção Deus já trouxe e derramou sobre as nossas vidas, a bênção de nós podermos ter comunhão com Ele. Irmãos, nem Sete, nem seus descendentes, nem nada do que Adão e Eva puderam conquistar depois de serem expulsos do jardim, se comparou ao que eles tinham no começo. A comunhão com Deus, a na viração do dia receberem na sua casa o jardim que Deus lhes deu, a presença do Senhor viva e real para conversar com eles. É isso que nós teremos, é isso que nós seremos. O Senhor diz que no final dos tempos Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo e o veremos face a face. Já não precisaremos mais nem do sol para iluminar, porque o próprio Senhor trará luz a todos quantos estiverem diante da sua face. Essa é a poderosa presença de Deus. Essa é a maravilhosa promessa do Senhor para as nossas vidas. E é com essa fé que nós precisamos seguir e conduzir a nossa vida, crendo que o Senhor nos recompensa com a sua própria presença. Diversos homens experimentaram isso na prática. Jeremias diz: olha, vocês vão buscá-lo e vão encontrá-lo quando buscarem de todo o coração. E teve um homem que fez isso e experimentou isso na prática. Esse homem se chama Enoque. A Bíblia diz que ele levava uma vida comum, até que o seu filho nasceu. E depois que o seu filho nasce, ele começa a buscar ao Senhor. Mas ele busca ao Senhor de todo o seu coração. E eu não sei se eu já comentei isso com os irmãos, mas eu li de uma forma bem bonita isso na Bíblia da Princesinha, uma Bíblia infantil, feminina, né, feita para as crianças, para as meninas. E aí quando a autora daquela Bíblia vai escrever de uma forma infantil essa ilustração sobre Enoque, ou descrever a história, diz que Deus caminhava com Enoque todos os dias. Enoque caminhava com Deus todos os dias. Mas só que em um determinado dia eles se afastaram tanto da casa de Enoque, que eles ficaram mais perto da casa de Deus. E Deus então perguntou para Enoque se ele não queria entrar. E Enoque disse que sim. E desde esse dia nunca mais Enoque foi visto entre os homens, porque ele foi levado por Deus para morar com ele. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Enoque fora trasladado. Enoque passa da vida para a vida com Deus sem experimentar a morte, porque caminhava com Deus, porque buscava ao Senhor. Nós precisamos viver neste mundo como alguém que está integralmente ligado a Deus, em comunhão com o Senhor, porque é isso que acontecerá conosco. Mas dia menos dia, o nosso Senhor há de voltar, a nossa igreja, o povo de Deus será arrebatado e nos encontraremos com esse Senhor na glória para reinar com Ele por toda a eternidade. Não tem bênção maior do que essa, mas essa bênção é conseguida e alcançada por meio daquela fé que nos faz se agradar de Deus e ser agradado por Deus. O texto diz: olha, aqueles que o buscam. O Senhor recompensa aqueles que o buscam. A fé que agrada a Deus é ativa, é perseverante, é diligente. Ela não é passiva e nem ocasional. É uma fé que implica em oração, é uma fé que implica em meditação da palavra, é uma fé que implica em comunhão com o povo santo de Deus, é uma fé que implica em busca pela santificação pessoal, é uma fé que coloca, segundo Mateus 6,33, o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quem busca a Deus de verdade, irmãos, o encontra. O Senhor não está longe
para que não possa ser buscado ou alcançado. O Senhor não está de olhos fechados para que não possa nos ver. O Senhor não está com a sua mão recolhida para que não possa nos abençoar. Aqueles que buscam e buscam de todo o coração são encontrados, são alcançados e são pelo Senhor abençoados. Essa é a maior recompensa que a fé traz às nossas vidas, que a fé traz à nossa existência, o próprio Deus como o nosso grande abençoador. Com isso nós podemos ver que a fé é indispensável, que a fé é relacional, que a fé ela é firmada não em algo abstrato, é apenas um sentimento, mas em alguém, e esse alguém é o próprio Deus, é fundada no caráter de Deus, que ela traz para nós recompensa eterna e que a gente precisa buscar a Deus de forma constante. É essa fé que agrada ao Senhor. Portanto, precisamos examinar a nossa fé. A nossa fé tem agradado a Deus? Eu não estou falando sobre tamanho, porque até mesmo a menor semente de todas que Jesus usa para comparar no seu tempo, o grão de mostarda, é dito que se nós temos uma fé do tamanho desse grão de mostarda, nós podemos fazer coisas que aos homens parecem impossíveis. Nós poderemos ver vidas transformadas, nós poderemos ver famílias redimidas, nós poderemos ver pessoas que testemunharão da graça e da glória desse Deus. Pessoas que serão usadas por esse próprio Deus para a expansão do seu reino. Basta que creiamos. Basta que demos um passo de fé. Não é nem um salto, um passo de fé. Para que o nosso coração, entregue nas mãos desse Deus, possa fazer de nós pessoas que contemplarão aquilo que jamais poderíamos contemplar sem fé e sem Deus. Precisamos então examinar se a nossa busca por Deus continuamente tem sido verdadeira, se Deus tem sido nossa prioridade, ou se nós temos buscado a Deus quando convém, por conveniência. É diante de um problema, é diante da iminência de uma doença, é diante de uma dificuldade financeira, é diante de um levante do inimigo contra a minha pessoa, contra a minha família, contra a minha casa, que eu busco a Deus e depois esqueço, ou é em todo o tempo? Precisamos buscar a Deus o tempo todo, precisamos confiar nas promessas de Deus o tempo todo e precisamos crer que esse Senhor está apto a nos abençoar, desde que, com fé, o busquemos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos nos lembrar de cultivar hábitos de fé. Irmãos, oração, jejum, busca pela palavra, comunhão, não são coisas para se fazer de vez em quando, mas são coisas que o povo de Deus precisa fazer de forma perene. A Bíblia diz que a igreja do Senhor, ativa, poderosa e que vivenciava a experiência com Deus de forma real, buscava o Senhor diariamente. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é algo para se fazer uma vez por semana, mas é algo para se fazer todos os dias, em todo o tempo. Nós temos hoje recursos tecnológicos suficientes que, se nós quiséssemos, poderíamos fazer culto todos os dias. Mas o principal culto é aquele que envolve a totalidade do meu coração, o meu corpo, entregue no sacrifício do Senhor. É aquele ao qual o apóstolo Paulo roga: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O maior culto das nossas vidas, irmãos, é aquele que prestamos de segunda a sábado, porque esse aqui é a expressão do anterior. Porque se a minha vida de sexta a sábado não glorificar a Deus, não é aqui, juntamente com os irmãos, que eu vou ser aquecido sozinho. Eu preciso glorificar ao Senhor na intimidade do meu ser. Eu preciso glorificar ao Senhor na coletividade do meu trabalho. Eu preciso glorificar ao Senhor no meio da minha família. Mesmo que eu seja o único crente, mesmo que só eu me levante e diga assim: eu vou para a igreja, eu preciso continuar indo. Porque é assim que eu vou testemunhar de um Deus que muda, de um Deus que molda, de um Deus que transforma corações. Porque é assim que as outras pessoas vão perceber que a vida que o Senhor está me dando é uma vida abundante e vão desejá-la para si também. É assim que as pessoas vão imaginar e perceber o quanto esse Deus é poderoso e o quanto esse Deus nos ama.
Lembre-se, Deus recompensa aqueles que o buscam. A expressão mais comum desse versículo, a minha versão é a NVI, mas talvez na sua versão tenha assim: Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que significa isso? Significa que Deus abençoa, que Deus entrega bênçãos, que Deus concede bênçãos, que Deus dá bênçãos sem medida. Nós cantávamos um corinho que diz: é bênção sobre bênção, vivendo a cada dia na presença do Senhor. Eu não estou falando sobre uma vida que não tem dificuldades, mas eu estou falando sobre a bênção do Senhor em meio a elas, sobre a presença do Senhor em todo o tempo, sobre aquele Deus que não se esconde de nós quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, sobre aquele Deus que não é ausente quando nós clamamos socorro. Eu estou falando sobre aquele Deus que está o tempo inteiro, na adversidade e na alegria, em todo o tempo, fiel à aliança que fez para com o seu povo por meio do sangue de Jesus, de abençoar-nos, de ajudar-nos e de nos dar verdadeira alegria e paz que só há em Deus, que só há em Cristo. Irmãos, nós não vivemos em paz sem Deus. Nós vemos nos jornais as notícias e o que está acontecendo no mundo. A nação do povo que foi escolhido pelo Senhor para representá-lo na terra e para trazer o testemunho de um Deus eficaz no cuidado com o seu povo, sempre envolvida em guerras. Porque essa nação um dia fez uma decisão muito errada, de rejeitar o Senhor que veio para eles, de rejeitar o Jesus que saiu do meio deles, que viveu entre eles e que por eles foram rejeitados. Desde então as guerras nunca cessaram em Israel. Desde então ninguém aceitou o seu território, ninguém trouxe e findou paz para com eles. E eles têm permanecido. Por quê, pastor? Porque Deus é bondoso, misericordioso. Ele está lhes dando seguidas chances de confessarem a Cristo como Salvador e de receberem a verdadeira paz que só o Senhor pode dar, que só Deus pode dar. Nem as maiores ogivas, nem os maiores domos de ferro ou qualquer outra segurança que eles possam confiar é maior do que o poder de Deus. Da mesma forma somos nós. Quando deitamos na cama à noite, quando viramos de um lado para o outro, sem paz no coração, sem paz na consciência, somente Deus para nos trazer o sono, somente Deus para nos trazer a paz, somente Deus para nos devolver a alegria e a tranquilidade de poder viver sabendo que somos imperfeitos, mas perfeitos que foram perdoados pelo sangue daquele que é o Cordeiro perfeito, pelo sangue daquele que é o Cordeiro maravilhoso, e que por isso, mesmo injustos, Deus nos justifica para que nós tenhamos paz para com Ele, para que nós tenhamos alegria de saber que se fecharmos os olhos aqui, abriremos no céu de Deus para viver com Ele por toda a eternidade. É nisso que precisamos crer, e é essa fé que nos leva a crer. Nessa noite Deus está te chamando a desenvolver essa verdadeira fé, a confiar nele de todo o coração. Não é por sentimentos, não é por circunstâncias, nem por méritos, é pela fé que nós seremos agradados de Deus e nos agradaremos daquilo que Deus tem para nos dar. Precisamos crer, precisamos buscar, precisamos nos aproximar e nos agradar de Deus. E eu te pergunto, você tem essa fé? Você deseja esta fé? Você vive por essa fé? Afinal de contas, o tema geral diz: o justo viverá pela fé. E essa fé é única e exclusivamente em Deus. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero orar com você e por você. Senhor Deus, Pai, ó Deus, olhando para a Tua palavra, nós podemos, ó Deus, compreender que a fé verdadeira implica, ó Deus, numa entrega total a Ti. E que traz, ó Deus, a nós inúmeras bênçãos e benefícios que só o Senhor pode nos dar. O primeiro deles, ó Deus, é o Senhor se agradar de nós. É o Senhor, ó Deus, nos amar, ó Deus, o Senhor nos abraçar e receber-nos, ó Deus, como filhos na Tua família. Muito obrigado, ó Deus, por isso.
Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, dentre elas, ó Deus, a principal, a Tua própria presença. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer qualquer coisa que ainda, ó Deus, esteja amarrando a nossa decisão de crer de todo o coração no Senhor, de confiar toda a nossa vida a Ti, de não, ó Deus, confiarmos em nós mesmos, mas sabermos que o Senhor e só o Senhor é digno da plena confiança da entrega das nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, a entender isso, a compreender isso, ó Deus, e aplicar isso nos nossos corações. Que a Tua igreja permaneça viva e que a Tua igreja permaneça justificada pela fé em Jesus, porque é ela, Deus, que nos dá a vida eterna, a paz e a comunhão contigo. Que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem continuar orando. Eu convido você, visitante. Eu disse no começo que muitos estavam entre nós. E eu não tenho como dizer qual é a sua relação com Deus. Não tenho como dizer qual é o tipo de fé que você tem em Deus. Mas eu sei que você sabe. Eu sei que você tem consciência desse relacionamento com Deus e do que você precisa fazer. Por isso, nesse instante, se você entende que essa palavra é para você e que você precisa depositar essa fé no seu coração, eu convido você a crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele. Se você estiver fazendo isso agora intencionalmente, você pode levantar uma de suas mãos que eu quero orar por você. Quero dizer, seja bem-vindo à família de Deus. Eu vejo aqui o irmão Gil, que eu entendo ser uma reconciliação. Mas a oportunidade ainda está aberta para que você possa ter essa atitude de fé. Eu disse, não precisa ser um salto, não precisa ser grande. É apenas um passo para que você conheça mais esse Deus, aproxime-se mais desse Deus. Não se importe com os julgamentos, com as críticas, se importe com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, que definirá todo o seu futuro, porque é isso que importa. Se você deseja fazer isso, levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, quero dizer, seja bem-vindo à família de Deus, à casa de Deus, ao povo de Deus. Seja bem-vindo a esse Deus que se agradará de você e cuidará da sua vida. Não é pelo meu insistir que você vai fazer isso, mas eu ainda deixo a oportunidade aberta para que ao final desse culto, se for o desejo do seu coração, você fale comigo, para que a gente possa orar na sua vida. Irmão Gil, pedi você ficar de pé, vir até aqui à frente, quero lhe dar um abraço, quero orar com você, quero dizer seja bem-vindo e quero dizer ao Senhor que o Senhor se agrade dessa sua atitude, dessa sua volta ao caminho do Senhor, desse seu momento de reconciliação com Deus. Um abraço, Deus abençoe grandemente. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar pela vida do irmão Gil, toda a sua família e assim também por essa decisão de voltar ao caminho do Senhor que ele toma nessa noite. Estenda a sua mão direita para frente, vamos fazer isso com muita fé. Senhor nosso Deus e Pai amado, ó Deus, na Tua presença nós nos alegramos, ó Deus. O Senhor é como aquele pai que, ó Deus, não foi buscar o filho lá onde ele estava, mas que sempre esteve, ó Deus, de porta aberta, esperando o filho voltar, ó Deus, pelo caminho de onde ele mesmo saiu. Muito obrigado, ó Deus, por ser esse Pai de amor, por ser, ó Deus, esse Pai misericordioso, e nós te louvamos pela vida do irmão Gil, pelo seu desejo, ó Deus, de reconciliar-se contigo e voltar para os teus caminhos. Pai, abençoe e confirme a cada dia essa decisão do seu coração. Certamente foi do Espírito Santo, ó Deus, que o fez pensar, ó Deus, nesse dia em estar conosco, em estar aqui adorando e louvando a Deus, ó Deus, e o Senhor mesmo preparou a palavra para que ele pudesse ouvir, ó Deus, e devolver ao seu coração, à sua alma, todo o seu ser ao Senhor. Toma conta, ó Deus, derrama do Teu Santo Espírito sobre a vida dele, ó Deus, e o conserve para sempre nos Teus caminhos. Que ele encontre aqui nessa igreja, ó Deus, apoio, que ele encontre aqui nessa igreja, ó Deus, amigos, irmãos, família de fé, para que ele possa sempre e continuamente caminhar contigo. Que assim como ele, ó Deus, muitas pessoas também possam se achegar pela fé em Jesus Cristo ao Senhor e a Ti, ó Deus, entregando suas vidas. Confirma-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade. É a nossa oração, é a nossa gratidão e o nosso louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos vós,
por onde quer que forem, hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podemos orar silenciosamente, podemos cumprimentar o irmão Gil, dizer que seja bem-vindo, podemos assim também nos despedir em paz e segurança.